Agora iremos apresentar mais um Produção Rádio Meimei, programa Pense Nisso. Em cada questão, uma resposta. Em cada desafio, um aprendizado. Em cada alma, a luz da verdade. Pense nisso, a doutrina espírita em seu dia a dia. Se você gostar do nosso programa, curte, compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Meus prezados amigos da Meimei, estamos de volta, mais uma crônica, para trazer informações que são importantes para todos nós e que naturalmente nos ajudarão a compreender melhor os rumos do movimento espírita no Brasil. Quem conhece São Paulo, a capital, sabe que no distrito de Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, há um bairro muito distinto chamado Jardim Anália Franco. E nesse bairro encontra-se também o Shopping Anália Franco, que muitos já visitaram, muitos já ouviram falar do Shopping Anália Franco. Mas afinal de contas, quem é Anália Franco para receber tal homenagem? Isso muito pouca gente sabe. Mas no meio espírita, costumamos lembrar dessa personagem como uma das mais destacadas no movimento espírita brasileiro, no século XIX, principalmente, início do século XX. No entanto, ela não foi apenas importante para o espiritismo, ela foi importante também para São Paulo, para a educação, para o Brasil, porque contribuiu com um aspecto importantíssimo da vida, que é a questão educacional. Além de ser um exemplo de combatente do racismo e de todo preconceito contra a mulher e outras discriminações. Anália Franco nasceu no Rio de Janeiro, em 1853, portanto, 3 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Sua família pertencia à classe média baixa. Quando ela fez 15 anos, ela passou a ajudar a mãe, que era professora no interior do estado do Rio. E aos 24, ela veio para São Paulo, onde ela fez o curso normal de formação de professores. E na época ela conquistou um diploma com louvor pelo excelente desempenho como aluna. Época, caros amigos, em que a escola primava pela excelente qualidade. De formação católica, ela nasceu católica, cultora de sentimentos cristãos, desde cedo. Anália revelou seu espírito missionário, que contrariava as tendências conservadoras e aristocráticas de muitos clérigos de sua época, dos padres da sua época. Ainda estávamos no regime monarquista, quer dizer, estávamos no império, ainda no regime imperial, o imperador Pedro II, e a Anália se sensibilizou com a triste sina das crianças negras, filhos de escravos. Nós temos 2 problemas. Primeiro, as crianças que foram as consequências da lei do ventre livre, aquelas que nasciam com a lei do ventre livre e que já nasciam, não eram mais considerados escravos. Os fazendeiros não queriam que ficassem na fazenda. A maioria deles, evidentemente, havia as exceções. E depois, com a abolição, o que houve? Os escravizados não tiveram para onde ir. Não foram contratados. Não foram considerados trabalhadores.
apesar de 300 anos de trabalho duro e forçado, que plantou a grande parte dos cafeeiros, da cana-de-açúcar do Brasil. Ninguém reconheceu isso. Como falamos ninguém, estamos falando de uma maneira geral. Evidentemente, sempre houve alguma exceção. Então, as crianças, principalmente, ficavam desamparadas. Aquelas que não tinham mais pais, que perderam os pais, porque elas foram tiradas deles muito tempo antes, e aquelas que estavam com os pais, mas os pais não conseguiam mantê-las, não conseguiam dar sequer o alimento, quanto mais a educação. Então não é difícil imaginar o cenário de desolação, o cenário de desamparo, de abandono que as crianças negras ficaram. A Anália tinha apenas 22 anos. A essa altura é professora formada, ela voltou para sua terra natal e, ante o triste quadro das crianças negras abandonadas, ela criou uma casa maternal, um lar-escola para essas crianças. Fácil? Não. Ninguém queria ajudar. Só os corações generosos, os corações mais preparados para o enfrentamento de situações adversas, aqueles que sabiam reconhecer a dor humana e que não faziam distinção entre pretos e brancos, se propunham ajudar. A sociedade aristocrática reagiu de forma preconceituosa contra Anália, que além de cultivar ideias abolicionistas, porque ela sempre foi abolicionista, ela resolveu acolher e educar as crianças filhas de escravos. Um agravante que, sendo mulher, sendo mulher, tinha que enfrentar ferrenho preconceito em uma sociedade eminentemente machista. Anália enfrentou esse clima de hostilidade com muita coragem, espírito de luta, e não desistiu de suas metas. Ela sabia que a educação é a mola propulsora da sociedade e do ser humano. É pela educação que nós podemos galgar uma condição melhor na vida. É pela educação que nós podemos ser bons cidadãos no exercício pleno dos nossos direitos, porque com a formação especializada nós saberemos procurar o caminho mais adequado para sermos úteis, para crescermos. Mas o problema do abandono da época continuou mesmo após a Lei Áurea, como falamos, em 1688, mesmo após a proclamação da República. Que República, hein? Em 1889. Nos últimos anos do século XIX, século que terminou no ano de 1900, tomando contato com o espiritismo, aí vem a fase espírita da Anália Franco. Ela, lendo as obras de Kardec, ela se convenceu da verdade espírita e abraçou o espiritismo como a doutrina que vinha ao encontro dos seus ideais. Se encantou com a doutrina, com a sua filosofia, e abraçou a doutrina pela reencarnação, que é a mais forte opositora ao preconceito e à opressão. Só a reencarnação pode derrubar definitivamente a ideia do preconceito. Esse é um tema que nós podemos fazer e vamos fazer num dos programas aqui do nosso Renciliço. Os ideais espíritas sobre educação estavam de acordo com os mais destacados educadores de todos os tempos. Os ideais que Anália Franco alimentava, como Comênios,
Rousseau, a Kardec, que fora aluno de Pestalozzi, e até 50 anos ela trabalhou incessantemente pela educação, escrevendo várias obras didáticas e propondo-se um trabalho, como Kardec fez. Porque Allan Kardec foi um educador de obras didáticas e ele propôs até a reforma do ensino francês na sua época. Na ocasião, Ana escreveu: enquanto a maioria do povo continuar entregue à deplorável penúria, profundamente imersa nos trevas de uma ignorância absoluta, verdadeiramente lamentável, a escravidão não se extinguirá entre nós. A liberdade não passará de uma falsidade, se faltar ao seu mais importante e rigoroso dever, a educação do povo. Quer dizer, existia a liberdade, mas apenas teoricamente. Os escravizados foram libertados. Mas o que eles tinham pela frente? Nada. Penúria, miséria, o abandono, a grande interrogação: para onde iriam? Então, a escravidão continuava. Vejam que situação. A maioria do povo brasileiro não desconhece esse episódio. Isso aí não é ensinado na escola, nunca foi. A escola nunca falou, eu estudei, nunca falou nesse aspecto negativo, profundamente negativo da história do Brasil, que fizeram com os escravos. Isso sem falar o que fizeram com os índios. Mas vamos ficar no escravo, que foi maior dano causado e por 300 anos de escravização violenta, rigorosamente violenta e cruel. Em 1901, já em plena república, e quando deplorava a situação dos ex-escravizados, à margem da sociedade, Anália Franco fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, com o apoio de seu marido, de outras mulheres de lojas maçônicas, de confrades espíritas da época, e fundou no estado de São Paulo 25 escolas, atendendo a mais de 1.000 crianças. Em 1901, a princípio, a principal característica dessas escolas era um ambiente de convivência de pessoas de diferentes religiões, pretos e brancos, pessoas de todas as procedências e origens, valorizando a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa, conforme ensina o Espiritismo. É que a escola idealizada por Anália Franco não ensinava religião, não havia aula de religião. Ela ensinava religiosidade, ou seja, ela ensinava a conviver bem, o respeito humano, o amor na convivência, a generosidade, a gratidão. A Anália foi a primeira pessoa a utilizar as expressões escola maternal e creche. Para você ver, escola maternal, as expressões escola maternal e creche nasceram com Anália Franco. Contudo, tudo isso se realizar por meio de esforço, trabalho constantes, já que o problema financeiro sempre esteve presente. Sempre trabalhou com muita dificuldade, mas não constituía óbice para ela prosseguir no seu ideal. A escola em si explicava métodos, as técnicas mais condizentes com o desenvolvimento moral e intelectual dos alunos, estimulando a criatividade e a liberdade de pensamento através de atividades muito dinâmicas. Um lado bastante significativo no ideal e no trabalho de Anália Franco é o resgate e a valorização da mulher. Outra coisa, Anália criou o Liceu Feminino, que tinha por objetivo formar professoras para creches e escolas maternais. Lutou
pelo direito das mães solteiras. Veja bem que época. Participou do movimento feminista, que iniciava no Brasil de forma tímida, com artigos que escreveu para várias revistas de circulação nacional, dedicava-se ao jornalismo, à literatura e pregava a emancipação da mulher, tema que Allan Kardec se ocupou em sua época. Veja a coragem. Naquela época, ser mãe solteira era como se assinasse o próprio atestado de óbito. Quase sempre as meninas que ficavam grávidas, nas famílias mais abastadas principalmente, eram expulsas de casa. A família não aceitava mais. Lembra-se disso? Com muito custo, às vezes elas conseguiam ficar em casa, se escondendo, porque eram solteiras. O tabu do sexo era muito violento. Os próprios pais dessas meninas alimentavam esse tabu, porque eles consideravam tudo isso um pecado mortal. A religião marcava o indivíduo com essa condição bastante sofrida de quem pecou contra Deus e não tem remissão dos pecados. A análise quis acabar com essa ideia, mostrar que é uma coisa normal, que são problemas humanos que o ser humano precisa resolver. O que não pode é deixar as pessoas desamparadas, principalmente as mulheres, as meninas, com seus filhos. Anália Franco foi, na verdade, uma missionária que deixou um grande contributo para a sociedade humana. Com toda certeza, com um espírito que reencarnou para lutar por um ideal. Na condição em que ela nasceu, pertencente à classe média lá no Rio de Janeiro, ela poderia ter desfrutado de uma vida tranquila, cheia de regalias, pensando e agindo apenas, tão somente, pelo seu próprio bem, vivendo ali no seio da sua família. Isso seria muito fácil, mas ao desencarnar, que tipo de contas ela, como espírito, prestaria à própria consciência? Razão porque ela escolheu a porta estreita, rica de recompensas espirituais, ao invés de entrar pela porta larga das comodidades e dos benefícios apenas imediatos. Os espíritos que já são dotados de certa compreensão, ou seja, aqueles que já demonstram desde cedo uma certa maturidade espiritual, às vezes até se destacando entre os outros, eles sabem por intuição, eles sentem o que mais ou menos os esperam na encarnação, dependendo do caminho que escolherem. Sabe que a porta larga, que leva ao caminho largo e fácil, é a mais tentadora, por causa das vantagens e dos prazeres do mundo. Mas sabe também que pela porta que leva ao caminho estreito, além da luta, da dificuldade, do sacrifício, estarão mais condizente com aquilo que a consciência lhes pede. Todo missionário é um espírito preparado na espiritualidade para qualquer sacrifício pelo seu ideal. Por isso que nós não entendemos muitas vezes como que o indivíduo larga tudo, toda a comodidade, tudo que tem direito, para poder se entregar a uma tarefa difícil em favor dos que mais precisam. Isso nós temos. Grandes missionários já surgem no mundo de todas as procedências, em qualquer religião, em qualquer região do mundo, qualquer continente,
qualquer país, e se caracterizar pelo ideal, pela coragem com que sabe encarar grandes problemas e, através de sua vida, deixar exemplo de ensino para a humanidade. Portanto, caros amigos, vamos relembrar a Anália Franco, a grande missionária da doutrina espírita, a grande missionária da mulher, da emancipação da mulher, da luta contra o racismo e os preconceitos, e do cultivo de uma educação que possa realmente dar ao ser humano a verdadeira dignidade. Não uma educação aparentemente boa, mas no fundo falsa, que só dá o diploma. Não a educação do diploma, mas a educação do conhecimento, da vivência, do exercício da vida. Era essa educação que Anália Franco costumava ensinar para aqueles que se dirigiam a essas instituições, as muitas escolas que ela fundou, e o trabalho incessante, difícil, sacrificado, mas um trabalho que realmente trazia para ela uma compensação, estar cumprindo com seu dever, estar atendendo aos anseios mais elevados da sua consciência, porque atendia às necessidades do homem e da mulher. Deus os abençoe a todos. Muita paz no seu coração, na sua família, para todos nós. E até uma próxima oportunidade. Chegamos ao fim de um Pense Nisso. Lembre-se, em cada questão, uma resposta. Agradecemos a sua audiência. Nosso encontro é toda terça às 9 horas da manhã com um novo tema. Se você perdeu, pode ouvir as reprises às 15 e às 21 horas ou a qualquer momento em nosso site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima! Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio de Um Livro, Você e Eu. Hoje o livro que vamos apresentar é A Força das Ideias, de Richard Simonetti, publicado pela casa editora O Clarim. A proposta é explorar como as ideias espíritas, ideias de paz, serviço, reforma íntima, têm verdadeiro poder de transformação. O Richard Simonetti nasceu em 1935 em Bauru, São Paulo. Ele é de família espírita e participou do movimento desde cedo, integrado no Centro Espírita Amor e Caridade, que desenvolve largo trabalho no campo doutrinário e filantrópico. Ele escreveu dezenas de obras com temas ligados à doutrina espírita, à vida prática e à reflexão espiritual. O livro A Força das Ideias se apresenta num formato um pouco diferente de perguntas e respostas, com o objetivo de provocar debate, reflexão e conscientização sobre temas diversos à luz do Espiritismo. Este formato permite que o leitor perceba que a doutrina espírita não é algo distante, ela toca em problemas concretos e ideias que moldam a vida diária. Vamos ver o que o livro propõe como força das ideias. O título já sugere algo que é bem estimulante, a força das ideias. Mas o que isso significa no contexto espírita? Significa que as ideias, sejam elas de caridade, de reforma íntima, de serviço ao próximo ou de desapego, elas têm energia, têm poder de mudança e elas moldam atitudes, transformam os ambientes e influenciam espíritos. Segundo a editora, o livro foi elaborado com a intenção de oferecer singela contribuição ao debate das ideias espíritas, essa irresistível força de renovação e progresso da humanidade. Entre os temas tratados estão medicina, controle de natalidade, crimes hediondos, religião, terapias de vidas passadas.
Esses temas eles são perfeitos e muito interessantes para todos que apreciam a reflexão espírita com ligação direta ao nosso cotidiano. Eu escolhi para leitura um trecho do capítulo 2, intitulado Pátria do Evangelho, e ele vai mostrar bem esse estilo de perguntas e respostas que o livro apresenta. Vou pegar aqui uma pergunta, pegar a pergunta número 1 do capítulo. Até que ponto podemos considerar acertada a informação do espírito Humberto de Campos em Psicografia de Chico Xavier, situando o Brasil como a pátria do Evangelho, coração do mundo? A resposta: trata-se de uma proposta da espiritualidade, um ideal a ser concretizado, o que certamente não ocorrerá por mero decreto divino. Outras nações fracassaram no passado, nas tarefas que lhes foram confiadas. Pode acontecer o mesmo com o Brasil. Segunda pergunta: inflação indomável, escala de vícios, dissolução dos costumes, violência urbana, subnutrição, analfabetismo, estaremos fracassando? Resposta: creio que não. A atual conjuntura certamente estava prevista pelos espíritos que tutelam nosso país e diz respeito à nossa imaturidade política e social. Terceira pergunta: mas isso tudo não nos coloca numa corda bamba? Resposta: sem dúvida. Consideremos, entretanto, que é também um agitar da consciência nacional, enfatizando os valores da solidariedade que florescem mais facilmente em corações sofredores. É como se estivéssemos sendo preparados pela adversidade, tendo em vista as realizações do porvir. A quarta pergunta: qual seria a missão do Brasil? E a resposta: parece-me que compete ao Brasil instituir um novo estilo de vida na Terra, marcado pela fraternidade autêntica, inspirando a derrubada das barreiras de nacionalidade, raça e crença, para que sejamos uma grande família. O capítulo ainda se estende com mais algumas perguntas, mas vou parar nessas aqui para deixar o gostinho de quero mais para vocês. E aí esse capítulo ele nos convida a pensar sobre essa ideia apresentada por Humberto de Campos, de que o Brasil seria a pátria do Evangelho. Ele explica que isso não é um privilégio, mas sim um projeto espiritual. E isso vai depender muito do esforço moral do próprio povo, ou seja, de todos nós. Esse projeto ele pode fracassar, como nós trouxemos aqui na leitura. Isso também já aconteceu em outras nações. E mesmo com esses problemas sociais graves, como nós relatamos aqui nas perguntas do livro, isso não quer dizer que o projeto tenha fracassado. Essas dificuldades refletem uma imaturidade coletiva, que inclusive, como nós lemos aqui também, os espíritos já estavam previstos, já tinham previsto essa situação. E elas servem como um impulso para o nosso crescimento moral. A missão do Brasil, segundo o autor, não tem relação com a riqueza ou o poder material. Ela vai se conectar com a fraternidade, com a convivência pacífica entre as raças e todas as culturas, e a capacidade de inspirar um novo estilo de vida mais solidário. A liderança espiritual do Cristo é destacada também neste capítulo como fundamental, pois ele representa o modelo moral mais puro que a humanidade já recebeu. E se você ficou interessado por esse trecho aqui do capítulo que nós lemos, fique sabendo, A Força das Ideias é uma leitura que pode gerar boas conversas, muito crescimento pessoal e transformação, não somente em teoria, mas na prática cotidiana. O Richard Simonetti ele oferece um material de fácil leitura nesse formato de pergunta e resposta, que pode ser utilizado em estudo individual ou em grupos de evangelização espírita. E se você quiser, adquira o livro, faça como eu, pegue um exemplar emprestado lá na Biblioteca Batuíra. Leia com calma, marque as ideias que te mobilizaram, converse com outras pessoas sobre o que essas ideias estão trazendo na sua vida. E lembre-se, uma ideia certa, bem cultivada, pode iluminar um caminho. E uma ideia equivocada, persistente, pode atrasar o nosso progresso espiritual em muito tempo. E que essas páginas nos despertem para a boa ideia, aquela que se traduz em amor, serviço e reforma íntima. O nosso programa hoje finaliza aqui. Eu agradeço vocês que estiveram conosco e até o próximo encontro. Até logo! Encerramos o programa de hoje. Mas a ideia permanece viva. Compartilhe sua opinião.
E lembre-se, a maior mudança começa com um pensamento. Pense nisso. Nos vemos na próxima terça-feira nesse mesmo horário 9 horas. Também temos horário alternativo às 15 e 21 horas também nas terças-feiras, na Rádio Meimei Áudio e Imagem. Grato por estar conosco.